O Sprint Backlog deve ser definido em sua totalidade na reunião de planejamento da sprint. E aí, essa afirmação é verdadeira ou falsa? Vou dar 10 segundinhos para você pensar e já volto em seguida. Aqui a gente tem aquele pôster, né, falando do Framework Scrum, e aqui a gente tem o tal evento em que a gente está falando na Sprint Planning e o artefato que é Sprint Backlog. E a resposta a essa questão é não, né? O Sprint Backlog não é totalmente definido aqui no planejamento da Sprint. Esse backlog aqui, ele é definido por alguns elementos, né? A gente puxa alguns elementos aqui do backlog do produto para backlog da Sprint, e esse ato de puxar esses elementos, de fato, ele acontece dentro do planejamento da sprint. Uma outra coisa que acontece durante esse planejamento da sprint é a definição da meta da sprint. Mas existem outros elementos que não são definidos aqui. Então essa outra figurinha está até mais feinha aqui, mas a gente pode mapear, né? Aqueles elementos do backlog do produto puxado são esses elementos mais aqui à esquerda, né? E para conseguir entregar esses elementos aqui, a gente vai definir tarefas também, né? Essas tarefas são as tarefas necessárias para entregar esses elementos aqui. Agora, o que acontece? Essas tarefas aqui não são todas definidas durante o planejamento da sprint. Apenas algumas delas, né, aquelas referentes aos primeiros dias ali de trabalho da sprint, são definidas no planejamento. Agora, é altamente razoável a gente esperar que ao longo da sprint eu vá encontrando a necessidade de colocar outras tarefas aqui, porque eu não consigo prever isso tudo de uma vez lá no comecinho, né? A gente vai fazendo esse planejamento de maneira iterativa ao longo da sprint. Existe uma frase até bem interessante que diz que o backlog da sprint emerge ao longo da sprint, ou seja, ele não precisa ser todo definido em detalhes no planejamento da sprint.